Hoje a gente resolveu mudar um pouco a questão, o foco da regularidade em relação ao porte, que é uma briga que todos têm, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. A gente vai tocar até depois, no final, um pouco de um trabalho que a gente está alinhando com a Equatorial ainda aqui no Rio Grande do Sul, agora com a vinda dela. Mas nós vamos basicamente hoje falar de alguma questão da regularidade junto à Anatel, que também nesse crescimento dos provedores se faz muito necessário, tem que ter muita atenção, as regras mudam até de forma periódica aí, e a gente tem que estar muito bem calçado em relação à regularidade também junto ao nosso órgão regulador. Então, Maurício, nosso convidado, o engenheiro Maurício da empresa M-Reman, vai apresentar um pouco do assunto e a gente vai bater um papo, não vai ser uma apresentação, vai ter perguntas e respostas, depois a gente também já abre para o público aí também fazer suas perguntas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício, um prazer estar aqui participando de mais um evento da Internet Sul. A M-Reman tem um relacionamento muito próximo com a Internet Sul aí desde a sua fundação, e o meu passador aqui parou. Então, a M-Reman, o meu sócio fundador, né, o Marcos Reman, eu entrei na sociedade há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Por favor, pode passar. A nossa empresa fundada em 2003, com foco em regulatório, mas a gente já trabalhava com o mercado de provedor antes disso, né? A gente foi provedor de escado, eu era da área técnica, depois fomos provedor via rádio em Porto Alegre, Três Coroas, Igrejinha. Desde 2003 a gente focou no regulatório. Lá em 2002 a gente teve o nosso provedor lacrado, como muitos tiveram aí na migração do provedor do discado, onde a gente não fazia telecomunicações, onde a gente fazia só conexão com a internet, para o serviço de banda larga. Quando a gente começou a construir rede, a gente foi entender que a gente fazia um serviço de telecomunicações e que precisava se regularizar. Então o Marcos regularizou o provedor dele na época, do Alnet, e daí os amigos, vizinhos, muitos que eu sei que estão aqui, a gente vê uns rostinhos conhecidos aí, pediram ajuda para o Marcos para se regularizar, e aí nasceu a M-Reman, especializada em regulamentar provedores de internet. Hoje, como o Narciso introduziu, a gente vai falar um pouquinho da guilhotina regulatória. É um nome pesado, de fato é a maior mudança que está acontecendo na parte regulatória de telecomunicações desde a criação e instauração da Anatel lá em 97 com a LGT. Então, a gente começou esse processo lá em 2013, quando teve uma reestruturação da Anatel. Em 2015 eles fizeram um planejamento, o planejamento da guilhotina regulatória é previsto para 10 anos, a gente está em 2021, ainda tem tempo, provavelmente esse processo vai se estender até 2023, 2025. Mas o forte pode voltar um pouquinho, mas o forte da guilhotina, o que está acontecendo é agora, onde a gente está passando por, de fato, a limpeza do arcabouço regulatório, né? Agora, por favor, o próximo slide. Então, desde 97, a Anatel editou 750 resoluções. E só agora, nos últimos 2 anos, ela revogou 59% delas. E ainda tem algumas resoluções novas ali para ser publicada. Esse dashboard está um pouquinho atrasado, tem 15 que não são publicadas, na realidade são 13, porque a gente teve agora, nos últimos dias, o regulamento de espectro de satélites e o regulamento de white spaces, que também foi publicado no Diário Oficial. Por favor. E a partir de agora, né, com esse monte de mudança, cortaram mais da metade dos regulamentos. O que eu ainda tenho que cuidar? Qual o regulamento que não vale mais? O que ainda está valendo? Por favor. Vamos começar pelos pontos positivos. Primeiro ponto, responsável técnico. Antigamente a gente precisava ter um engenheiro responsável aí pelo nosso provedor. Há um tempo atrás teve a dissolução dos técnicos. Os técnicos saíram de dentro do CREA e criaram um conselho próprio. Isso já tinha acontecido anteriormente com os arquitetos que tinham fundado o CRA, e os técnicos industriais, técnico em telecom, técnico em eletrotécnica,
fundaram o CFT, Conselho Federal dos Técnicos. A Anatel reconheceu esse conselho de classe como um conselho representante e outorgou eles a poder representar tanto os provedores banda larga, quanto também os provedores STFC e SEAC. Essa foi uma grande mudança, porque o STFC e o SEAC é uma outorga que sempre precisou de um representante de nível superior. E a partir agora da resolução 719 e 720, pode ser em nível técnico. Isso é bom porque o custo de um profissional de nível técnico é muito menor do que o custo de tu ter um engenheiro responsável pela sua empresa. A gente sabe que muitos dos provedores são provedores pequenos e que não tem como ter dentro do seu corpo técnico um engenheiro. Mas um técnico é bem possível, tanto dentro do corpo técnico quanto na sociedade, né? Pode ser o próprio proprietário do provedor fazer um curso técnico. Um curso técnico para quem tem ensino médio, tu pode fazer em EAD por 6 meses de aula, tu já tem o teu reconhecimento, pode ter o teu CFT e pode ser responsável técnico pela tua empresa e não precisa mais pagar mensalidade para um responsável técnico externo. Tu tem muito mais controle da responsabilidade técnica do teu provedor. Essa é uma das grandes vantagens aí da guilhotina regulatória. Maurício, como eu falei, vai ser um bate-papo, né? Em relação ao responsável técnico, em relação a licitações públicas, há alguma coisa que possa, numa licitação pública, exigir somente que seja um engenheiro, ou é apenas um responsável técnico, independente de ser técnico ou engenheiro? Não, a empresa precisa estar regularizada no conselho de classe. Pode ser o CFT, CRT de nível técnico ou o CREA, sem problema algum, não tem como um edital externo pedir isso. Quem vai regulamentar a questão do responsável técnico, de fato, é a Anatel, e a Anatel já reconheceu. Aproveitando, eu vou falar um pouquinho agora da dispensa de outorga, que é o CREA, ali, credenciamento, né, que foi criado pela resolução 720 da Anatel. Ou seja, desde 2020 a gente não precisa mais ter outorga para prestar o serviço de banda larga. E daí eu vou aproveitar a tua pergunta, Narciso, porque daí tem dois pontos. Tá bom. Tem 2 pontos. Um é em relação ao compartilhamento de infraestrutura. Então o pessoal diz, credenciamento não pode passar cabo em poste. A Anatel não tem nada contra isso e muitas concessionárias, inclusive, permitem credenciamento. No Rio Grande do Sul, aqui, a gente tem os 2 cenários. A RGE que põe alguns empecilhos, mas eu já tive processos aprovados com credenciamento. E a gente tem a CE, agora a CE Equatorial, que desde o início, desde a publicação da Resolução 720, sempre aceitou. Maurício, hoje no Rio Grande do Sul, ao menos no Rio Grande do Sul, todos aceitam. Qualquer contrato novo com credenciamento, eles autorizam. A RGE está aceitando fácil. Todos autorizam. No início foi um pouco delicado, mas a gente teve alguns clientes já que aceitaram, então... mas assim, uma coisa que eu até estava conversando antes com o Narciso, né? Às vezes, muito mais fácil do que comprar a briga com a concessionária é tu te regularizar e tirar a outorga. Porque a outorga também mudou. Lá no passado, quando a gente tinha as 3 outorgas, né, outorga SCM, outorga STFC e outorga SEAC, muitos de vocês aqui vão lembrar que a gente pagava R$9.000 por cada outorga, parcelado em 3 boletos de R$3.000. Desde a resolução 720, o custo por outorga é R$400. Então ficou muito mais acessível, não é um impeditivo de regularizar a tua empresa hoje a taxa do PPDS. Antes era um carro e hoje é um tanque de combustível. Né? É um tanque de combustível de um carro popular, né? Se for uma caminhonete dá mais do que isso. Então, e tem mais um ponto, né? Aqui a gente falava de 3 outorgas, então estamos falando aí de R$27.000. Agora a gente mudou o conceito, é uma outorga única, uma outorga de interesse coletivo e a gente ativa o serviço que a gente quer prestar. Para eu obter a outorga de interesse coletivo, eu pago R$400. Para eu ativar o SCM, 0. Agora eu quero trabalhar com telefonia fixa. Vai lá, ativa a telefonia fixa, registra uma estação. Custo de ativar o serviço de telefonia fixa na Anatel, 0. Agora eu quero SEAC também, 0. Você já tem a outorga de interesse coletivo. O PPDS é pago uma vez só
para todos os 3 serviços. Então, o investimento de PPDS, que no passado era muito doloroso, hoje em dia isso daí já passou e a gente está num cenário bem mais tranquilo. E em relação ao credenciamento, eu vou complementar também, além da questão do compartilhamento de infraestrutura, a gente tem dificuldades em algumas licitações. O que acontece com as licitações de prefeitura? Normalmente esses editais, a prefeitura vai dando Ctrl+C, Ctrl+V, copiando de outras prefeituras. E lá no passado teve uma pressão muito grande das operadoras que cobravam, olha, no edital tu bota um item lá pedindo o SCM. Mas esse modelo de edital, ele é um modelo mais antigo do que a resolução de 2020. Ele não conhece a estrutura da dispensa de outorga. Então, hoje eu posso dizer para vocês com todas as letras, é possível, com credenciamento, com dispensa de outorga, atender todos os editais. Qual a dificuldade? Quando pedir isso no edital, tu vai ter que entrar em contato com a comissão do edital e tentar negociar com eles e mostrar embasamento jurídico, mostrar a resolução de que um provedor com credenciamento também está apto a participar. Às vezes é menos oneroso para o provedor se regulamentar e tirar o SCM por R$400 do que em cada licitação que tu for passar, tu entrar em contato com a comissão. Às vezes a comissão não tem conhecimento disso e a gente tem que ir para a esfera jurídica, acaba ficando muito mais caro do que simplesmente tu tirar o SCM e virar um outorgado. Hoje a diferença do não outorgado para o outorgado é R$400. O custo de fato é muito barato. 2, 3 clientes que a gente ativa aí já resolve, com certeza é menos do que um edital, né? Outra mudança forte que aconteceu foi em relação ao registro de estações. Então, lá no passado, a gente sempre tinha a cultura de que o registro de estações era da estação principal, a estação onde a gente recebe o link. Era isso que a gente via no fórum do Under Linux, e hoje não é mais assim. A gente precisa registrar todos os pontos onde tem equipamento de rede, onde tem um equipamento utilizado para a fruição do serviço de telecomunicações. Então, em todos os locais onde eu tenho um equipamento ativo de rede de telecomunicações, ou seja, um equipamento que está ligado na tomada, eu preciso fazer o registro na Anatel. Ah, mas Maurício, isso daí no meu provedor vai dar mais de 100 estações. Preciso registrar todas? Sim, precisa. Ah, mas a Anatel cobra R$1.300 por cada registro de estação. Aí que está a grande sacada da resolução 719. Essa briga é antiga e a gente teve conselheiros, inclusive da Internet Sul, que levantaram essa bandeira lá dentro do conselho diretor da Anatel, dizendo que os provedores não teriam como regularizar todas as estações, porque seria muito oneroso pagar o licenciamento dessas estações. Na resolução 719, a Anatel liberou os provedores que fazem uso de estações de radiação restrita, que é a frequência livre, né, o 2.4, 5.8 e aqueles 2 canaizinhos lá do 900 MHz. Então, se tu usa só a radiação restrita e meios confinados, o que é meios confinados? Cabos, fibra ótica, cabo coaxial, par metálico. Então, eu faço uso só de RF não licenciado, né, radiação restrita e meios confinados, eu não preciso pagar taxa de registro de estação. Eu posso só fazer o cadastro na Anatel, mas eu sou obrigado a fazer o cadastro. O único equipamento, o único ponto da minha rede onde eu não preciso informar na Anatel é o terminal do cliente, é o ponto 13 ali, estação terminal do cliente. E esse ainda tem uma exceção. Se o teu last mile, a tua chegada no cliente for com um enlace de frequência licenciada, um enlace de 7,5 GB, um enlace de 6 GB, esse precisa ser registrado. Mas se tu vai chegar no cliente com meios confinados, fibra ótica, ou tu vai chegar com um Wi-Fi 2.4, 5 GB, a ponta do cliente não precisa ser registrada, mas a torrezinha precisa. Maurício, uma pergunta em relação a colocation dentro da estrutura de outro provedor. Eu preciso registrar minha estação ou não? O equipamento é teu, é da tua operadora? É meu. O meu entendimento é que precisa registrar em seu nome.
O equipamento é de tua posse, está dentro de uma estação de terceiros, não tem problema algum da estação ser compartilhada. A resolução 719, ela criou a figura de estações compartilhadas. Elas são muito úteis quando a gente precisa fazer o licenciamento da estação. Então, se a gente vai ter uma estação do 2.5 ou uma estação agora o pessoal do painel do 5G estava falando antes aí, se algum ganhador do leilão vai compartilhar uma estação onde tem a frequência, vale a pena usar o registro compartilhado de estação. As duas operadoras vão pagar a mesma taxa de licenciamento. Porém, as estações que são dispensadas do licenciamento, que não tem custo, eu recomendo registrar cada provedor no seu nome. Então, aqui é um detalhamento maior, eu não vou ficar lendo a lei aqui para vocês, para não ficar cansativo. No final dos slides tem um QR Code com o nosso WhatsApp. Quem tiver interesse em pegar os slides, por favor, chama a gente ali, diz que estava no evento, que a gente compartilha sem problema algum. Outro ponto que mudou é a coleta de dados setoriais. Era o nosso antigo sistema SISI para a banda larga, o sistema STVA para o SEAC e o SGQ para o STFC. Todos esses sistemas foram unificados no sistema DISI. Antigamente a gente fazia coletas somente mensais. No DISI a gente faz 3 tipos de coleta. Coletas mensais, que a gente fala sobre os acessos, ou seja, quantos clientes eu tenho em cada cidade, se eles são pessoa física ou jurídica, se eles são fibra ótica ou se são rádio, qual a velocidade deles. Basicamente é isso que a gente informa. Temos que informar isso até o dia 10 do mês subsequente. Outra coleta é a coleta semestral, que inclusive foi o que me gerou um convite para uma live com a Internet Sul, a questão de uns 2 meses atrás. No semestral a gente precisa informar os dados econômico-financeiros do último trimestre. Então lá em 31 de maio a gente manda o Q3 e Q4 do ano anterior, e lá em 31 de agosto a gente manda o Q1 e Q2 do ano vigente. E ali vai dados de receita operacional líquida, CAPEX e o tráfego consumido, o total de tráfego consumido pelo somatório dos clientes. O backbone total. Não é no backbone. Não é no backbone. Ótimo Essa ponto. foi uma dúvida que houve nos preenchimentos das informações. Exatamente. É um ponto bem importante e cabe sempre a gente lembrar que tem 2 serviços básicos que a gente presta. O serviço de telecomunicações e o serviço de conexão com a internet. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Ela não tem poder nenhum sobre a internet. Ela tem poder sobre telecomunicações. O que é telecomunicações? É eu pegar um dado do ponto A e levar até um ponto B. Internet é outra coisa, o backbone de internet. Por exemplo, vai ser mais fácil de vocês entenderem isso. No passado, se vocês tinham uma LAN house, vocês precisavam se regularizar na Anatel? Não. LAN house não faz telecomunicações, porque ela está dentro do mesmo endereço. Ela pega um link de internet, a pessoa está ali dentro do endereço e ela conecta na internet. O provedor começou a fazer telecomunicações quando ele deixou de pegar a internet da LAN house, do data center dele, e resolveu levar até a casa do cliente. Então ele espichou uma rede, ele pegou o dado de um ponto A e levou até o ponto B. Esse é o serviço de telecomunicações, é isso que a Anatel cuida. De dentro do data center de vocês para fora, é serviço de internet. Tem alguma gestão aí do CGI, do Comitê Gestor da Internet, mas não tem gestão da Anatel. Então, aquele somatório de tráfego que ele quer, não é o somatório de internet que o cliente consumiu, é o somatório de telecomunicações. Então, a gente tem que pegar lá os dados de download e upload de cada, vamos supor que seja um provedor 100% fibra, de cada ONU de cliente e somar todas elas. E não fazer a conta pelo backbone de saída. Por quê? Tem conteúdos que estão dentro da rede de vocês. Quando o cliente vai buscar um conteúdo no cache do Google, não saiu pelo backbone e ele está consumindo aquele dado. É uma telecomunicações. A Anatel quer saber desse dado, o dado que chegou lá na casa do cliente.
Independente se tu criou ele dentro da tua CDN, porque na prática quando tu tem uma CDN tu cria dados, né, tu multiplica eles, e se a gente for fazer a conta de pegar o meu backbone lá, eu tenho 10 GB e vou dividir pelo número total de clientes, a conta não vai fechar, porque a gente tem CDN, a gente tem outros serviços que não saem pelo teu backbone, né? Então, o dado que a Anatel quer lá no arquivo de 31 de março e 31 de agosto é o somatório do consumo lá da ponta do cliente. E depois a gente tem uma coleta, que essa é inédita. A primeira coleta vai ser feita agora dia 20 de fevereiro, que é onde eles querem informações sobre a infraestrutura do provedor. Ali tu vai ter que lançar as estações que tu tem, os endereços delas todas, quantas fibras chegam em cada estação, se essas fibras são próprias ou são de terceiro, qual a capacidade dessas fibras, se essas fibras são de terceiro, qual o CNPJ do terceiro. Então essa coleta anual de infraestrutura, ela é dividida em 4 arquivos. Depois a gente pode fazer um trabalho específico para ajudar vocês a já irem estruturando as equipes técnicas a lançar esse arquivo. O deadline já foi posto pela Anatel há mais de um ano atrás. Eu acredito que o 20 de fevereiro não vai ter postergação de data, tá? O 31 de junho, o 30 de junho, que foi a data do semestral, a gente teve uma postergação de mais um mês, porque menos de 5% dos provedores enviaram dentro do prazo e a Anatel reabriu. Eu acredito que o anual não vai ter isso, porque o prazo está bem dilatado, já foi publicado com mais de um ano de antecedência, então a gente deveria saber disso. E isso é um grande problema. Eu pedi para o Narciso para a gente falar sobre regulatório, porque a forma que a Anatel se comunica com vocês é pelo Diário Oficial da União. E eu acredito que todos vocês passam um café preto de manhã e vão ler o Diário Oficial da União, né? Não, a gente não lê, a gente acaba não lendo isso. E a Anatel muda a regra e publicou lá, e está valendo. Se tu não leu, perdeu. E é risco de multa, é risco de processo administrativo que pode dar caducidade de outorga. E eu gosto de contar um caso de um cliente nosso que acabou trocando de endereço, esqueceu de protocolar a troca de endereço na Anatel. A Anatel mandou um PADO para ele, besta, isso era no tempo do CICI ainda, ele não tinha mandado alguns dados do CICI, a Anatel mandou um ofício para ele não respondeu, o PADO foi julgado à revelia, decretaram a caducidade da outorga dele. Uma semana depois da caducidade da outorga ser divulgada no Diário Oficial da União, chegou um Uno da Anatel e um carro da Polícia Federal para prender o responsável pelo provedor por prestar serviços que estão funcionando, quanto atualizar eles de alteração contratual, alteração societária, alterar os endereços, os contatos, quais são os e-mails, para quando a gente for notificado. Hoje em dia a notificação por e-mail é reconhecida. Quando a gente for notificado, a gente consiga ter prazo para responder. Isso é muito importante, vocês estarem sempre atualizados lá na Anatel. É importante, não só a MREMA, mas outras consultorias também mandam aqueles e-mails, às vezes diários, com alguma dica, uma mudança, alguma coisa. É importante ler isso aí, porque alguém está lendo o Diário Oficial, resumindo e colocando lá para os seus clientes, né? Exatamente, para mim fica meio chato falar isso, mas eu acho importante que não seja MREMA, que seja alguma consultoria, porque é um trabalho chato. Então lá na MREMA a gente tem um setor jurídico que todo dia de manhã lê o Diário Oficial da União. Vai lá no Ministério das Comunicações e na página da Anatel e vamos ver, alterou alguma coisa, foi publicada uma resolução, essa resolução impacta os clientes, vamos mandar uma notificação para eles. Então é importante que vocês tenham esse acompanhamento, porque eu acho que o custo de vocês fazerem isso internamente é muito alto. Manter um funcionário com um certo nível de conhecimento para interpretar os regulamentos vigentes e atualizar é mais caro do que pagar uma assessoria. As mensalidades básicas das assessorias aí são muito mais em conta e vai ter profissionais mais qualificados lendo e interpretando e vendo se de fato aquilo impacta ou não o provedor. Um outro ponto que eu quero entrar agora é uma ação que vem acontecendo da Anatel desde o ano passado, que é a fiscalização de infraestrutura. E isso eu quero voltar a 2 anos atrás, que foi quando todos os provedores, e certamente vocês receberam, deve estar lá no spam,
todos os provedores foram oficiados pelos Ministérios das Comunicações a mandarem informações sobre sua rede de backbone. Os clientes MREMA entraram em contato com a gente e perguntaram, é obrigatório eu responder isso? A gente entrou em contato com o Ministério das Comunicações e eles disseram, não, é uma pesquisa que a gente está fazendo para ver aonde vão os investimentos. Ninguém respondeu, por óbvio, porque o provedor gosta de ficar escondidinho, né? Então, o que o Ministério das Comunicações fez? Foi através da Anatel, que a Anatel tem poder fiscalizatório em cima de nós, provedores, e pediu para fazer fiscalização em alguns provedores, para de fato levantar aonde está esse backbone. Essa fiscalização está sendo feita por amostragem, de forma aleatória. Ali na MREMA, nós já tivemos uma parcela significativa de clientes fiscalizados, e essa fiscalização ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa, eles mandam um formulário, uma planilha para vocês preencherem, com os dados das estações, aonde tem equipamento, qual a capacidade de cada equipamento desse, se as fibras são próprias ou se são fibras de terceiro, e daí você manda essa ficha para lá. Dá uma semana, 10, e mais o KMZ com o desenho do mapa de rede de vocês. Dá uma semana, 10 dias, o fiscal pede para fazer uma chamada de vídeo com vocês, pedindo para acessar. Alô? Pedindo para acessar a plataforma de gerência, os ABICs, o DUD. Para quê? Ele vai abrir aquela planilha, aquele KMZ, e vai ver, o equipamento na cidade A tinha um backbone de 10 GB chegando lá. Por favor, entra na interface 1 desse equipamento, eu quero ver se ela está up e está em 10 GB. Ah, ok. Ele dá um print da tela e salva para fazer o relatório. Ele bate se aquelas informações que tu botou na planilha Excel, de fato existem. E tem uma terceira etapa prevista. Isso foi menos de 5% dos clientes da MREMA oficiados chegaram na terceira etapa. A terceira etapa, eles sorteiam, dentro das estações que tu colocou, 2 ou 3 estações para ir visitar fisicamente. E eles não querem nada demais, eles querem chegar lá e ver se o equipamento existe. Basicamente é isso. Qual o objetivo dessa fiscalização? Alimentar um grupo que está sendo criado agora com o leilão do 5G, que vai dizer aonde os ganhadores do 5G precisam criar rede, em quais cidades que eles precisam chegar, aonde tem metas de obrigação. Então, se a gente for pensar pelo nosso lado, é importante demarcar o território e mostrar o tamanho da nossa rede para eles, porque se a gente ficar escondido, o governo vai fazer com que a Vivo, com que a Claro aporte financiamento naquela área. Em vez de pagar um TAC, investe no nosso quintal. Exatamente. E TAC, né, talvez alguém não está acostumado com esse termo, TAC é termo de ajustamento de conduta. É quando tu sofre uma multa na Anatel e tu pede para trocar essa multa por investimento. Isso daí é mais ou menos que nem tu tá dirigindo sem carteira, o pessoal te para e tu diz, não, essa multa aí vai dar 5 mil reais, fica tranquilo, eu vou pegar esses 5 mil reais, vou tirar minha carteira e ainda vou botar um teto solar no meu carro. É mais ou menos isso que acontece com o TAC. Então, vamos nos proteger para que a Anatel não financie esses TACs aí para a construção de rede própria, né? E o futuro dentro da guilhotina regulatória? A previsão é que vai ir até 2023, 2025. O SCM foi bem mexido, tem até a dispensa de outorga. Para o SCM tem um assunto que está vigente aí ainda, que é o plano de numeração de telefonia para o SCM. Está em discussão no Conselho Diretor. O SEAC e o STFC, eu prevejo mudanças grandes aí no próximo ano, nos próximos 2 anos. O SEAC acredito que vai ser um serviço que vai enxugar muito, já está enxugando, a Anatel já reconheceu o serviço de TV linear na internet, então o SEAC cada vez mais vai perder valor como um serviço de telecomunicação, até porque o SEAC recolhe ICMS e o TV linear na internet não recolhe ICMS, então é muito mais vantajoso para o provedor trabalhar com TV linear do que trabalhar com SEAC. E a telefonia fixa, essa tem algumas mudanças que já vão acontecer agora nos próximos meses, que são ajustes de áreas conurbadas. Então eles vão aumentar o tamanho das áreas conurbadas, as áreas locais. E eu acredito que também vem alguma adaptação lá para o ano que vem
uma modernização, talvez algum sistema diferente de interconexão na telefonia fixa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, fico aberto, eu sei que já me xingaram ali pelo tempo, mas fico aberto a algum questionamento. Aqui no QR Code está o link para o nosso WhatsApp, quem quiser a cópia dos slides, por favor, é só pedir na opção 2 ali do comercial, eles já estão cientes, estão com a cópia dos slides e vão mandar para vocês. E eu também, como agradecimento para os associados da Internet Sul, eu bloqueei 10 slots da minha agenda para o mês que vem, agora mês de novembro, para caso alguém queira conversar comigo num momento mais privado, tem algumas perguntas que eu sei que às vezes vocês não ficam à vontade de fazer assim ao público, então por favor, chama no QR Code ali, opção 2 e diz, olha, eu vi a palestra do Maurício lá em Gramado e eu quero uma reunião com ele no próximo mês, a gente ajusta a agenda aí e bate um papo. Fico à disposição caso tenha alguma pergunta agora. Não. Muito obrigado então, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maurício.